Olá a todos! Hoje, quero compartilhar uma história que nos ensina muito sobre resiliência e fé. É a história de Jó, um homem que viveu na terra de Uz. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se afastava do mal. Jó tinha uma vida próspera, e 7 filhos, 3 filhas e uma quantidade impressionante de gado e servos, sendo o homem mais respeitado de toda a região. Seus filhos gostavam de dar banquetes, e sempre convidavam as irmãs para participarem. Após cada banquete, Jó se levantava cedo para oferecer sacrifícios a Deus, buscando purificação para seus filhos, caso tivessem pecado durante as festas. Ele fazia isso continuamente, mostrando sua profunda devoção e cuidado com a família. Certo dia, no céu, os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, e Satanás também estava entre eles. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e Satanás respondeu que estava perambulando pela terra. Então, Deus mencionou Jó: "E você notou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás, no entanto, questionou a sinceridade da fé de Jó, insinuando que Jó só era fiel porque Deus o abençoava e o protegia. Ele desafiou Deus a tirar tudo de Jó para ver se ele continuaria fiel. Deus aceitou o desafio, mas estabeleceu um limite: Satanás poderia tirar tudo de Jó, menos a sua vida. E assim começou a prova de fé de Jó. Num único dia, Jó perdeu tudo. Um mensageiro chegou com a notícia de que os sabeus tinham atacado, levado seus bois e jumentas, e matado seus servos. Outro mensageiro veio logo em seguida, dizendo que um fogo do céu havia consumido suas ovelhas e servos. Mais um mensageiro trouxe a notícia de que os caldeus tinham roubado seus camelôs e matado seus servos. Por fim, um último mensageiro informou que seus filhos e filhas estavam reunidos na casa do irmão mais velho quando um vento forte derrubou a casa, matando todos. Diante de tamanha desgraça, Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça e se lançou ao chão em adoração a Deus. Ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo após perder tudo, Jó não pecou nem culpou a Deus. A história de Jó é um poderoso exemplo de fé e perseverança. Ele perdeu tudo o que tinha, mas não perdeu a sua fé em Deus. Mesmo em momentos de dúvida e questionamento, Jó manteve sua confiança em Deus. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se da história de Jó. Mantenha a fé, mesmo quando tudo parecer perdido. Acredite que, assim como Jó, você pode encontrar força em Deus para superar qualquer adversidade. Até a próxima, pessoal! Este é um trecho em que Jó, em meio à sua dor, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Vamos entender o que ele estava sentindo e como isso pode ressoar nas nossas próprias vidas. Jó, em um estado de desespero profundo, abriu a boca e expressou sua angústia: "Maldito seja o dia em que nasci, e a noite em que disseram, um homem foi concebido." Que esse dia se transforme em trevas, que Deus, lá de cima, não se preocupe com ele, e que a luz não brilhe sobre ele. Que trevas e a sombra da morte o reclamem, que nuvens o cubram e que a escuridão o apavore. Ele continuou: "Quanto àquela noite, que a escuridão a domine, que ela não se regozije entre os dias do ano, nem entre no número dos meses. Que seja uma noite solitária, sem alegria, e que os que amaldiçoam o dia, prontos para despertar o lamento, a amaldiçoem também. Que as estrelas do seu crepúsculo se escureçam, que espere pela luz e ela não venha, e que não veja os primeiros raios da manhã." Jó estava questionando por que não morreu ao nascer, por que foi acolhido e amamentado. Ele desejava não ter existido, imaginando que assim, já estaria em repouso, dormindo em paz, como reis e conselheiros da terra, ou como príncipes que enchem suas casas de ouro e prata. Ele preferia estar como um aborto oculto, nunca tendo visto a luz, ou como crianças que não viveram. Para ele, naquele momento, a morte parecia um alívio, um lugar onde os maus cessam de perturbar, os cansados repousam, e os prisioneiros não ouvem mais a voz do opressor. Ele via a morte como um grande equalizador, onde o pequeno e o grande estão juntos, e onde o servo é livre de seu senhor. Jó questionava: por que se dá luz ao miserável,
E vida aos amargurados de espírito, que esperam a morte e ela não vem, que a procuram mais do que tesouros escondidos. Que saltam de alegria, exultam ao encontrar a sepultura? Por que dar luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu? Ele lamentava que, antes de comer, vinha o suspiro, e seus gemidos se derramavam como água. Ele dizia, e aquilo que mais temia aconteceu, o que receava me sobreveio. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem descansei, e ainda assim, veio sobre mim a perturbação. Este é um momento de profunda dor e vulnerabilidade para Jó. Ele se sentia abandonado, perdido, e sem esperança. Muitas vezes, em nossas vidas, passamos por momentos semelhantes. Podemos nos sentir como Jó, questionando o porquê de tanto sofrimento, desejando que as coisas fossem diferentes. Mas, a história de Jó nos ensina algo crucial, e mesmo nos momentos mais sombrios, é importante manter a fé. Jó não entendia por que estava sofrendo tanto, mas ele continuou dialogando com Deus, expressando sua dor e suas dúvidas. É essa fé, essa conexão com algo maior, que pode nos dar força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Então, se você está passando por um momento difícil, lembre-se da história de Jó. Mantenha a fé, continue acreditando que Deus está ao seu lado e que, no final, a vitória virá. A jornada pode ser árdua, mas a resiliência e a esperança nos conduzem à superação. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Se você se identificou com a história de Jó e acredita que ela também poderá servir para mais pessoas, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.